Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ricardo Jorge, professor de Biologia do Colégio Farias Brito. Estamos aqui para fazer o comentário dessa segunda fase da prova da Universidade Estadual do Ceará. Nós tivemos hoje uma prova de segunda fase para a disciplina Biologia com 20 questões, em que nós encontramos distribuídos nessas 20 questões vários temas da nossa disciplina Biologia. Nós tivemos, por exemplo, na primeira questão, tratando sobre evolução. Tivemos mais de uma questão sobre evolução nessa prova, e essa primeira questão falava sobre um processo de seleção natural, promovendo a seleção de indivíduos mais bem adaptados. Tivemos uma segunda questão, em que ele também tratava de evolução, mas correlacionando o assunto parasitologia. E nós tivemos nessa prova mais de uma questão em que vários assuntos da biologia estavam interrelacionando. A terceira questão fala sobre o processo fotossintético. Falava sobre uma relação entre a fisiologia vegetal e o balanço do processo fotossintético e de respiração celular. Uma questão muito legal, muito bem feita, muito bem elaborada, em que você estabelecia uma relação entre as taxas de fotossíntese e de respiração celular. A quarta questão é também uma questão sobre evolução. Nessa prova de segunda fase da UES, nós observamos que muitas questões tratavam desse aspecto de evolução. A quinta questão trazia uma questão sobre genética mendeliana para a segunda lei, num cruzamento entre um duplo heterozigoto e um duplo homozigoto recessivo, pedindo a proporção fenotípica deste cruzamento. Nós tínhamos uma sexta questão que tratava sobre uma dinâmica ecológica, falando sobre os processos, a inter-relação entre o processo de decomposição, assimilação de nutrientes, crescimento de vegetais, produção de biomassa ao longo do processo fotossintético, uma questão de ecologia muito bem elaborada também. A sétima questão, ela traz sobre histologia, e curiosamente, ao mesmo tempo, trabalhando a histologia animal e a histologia vegetal. A oitava questão é uma questão clássica da UES, tratando sobre a diferença entre as doenças congênitas, hereditárias e adquiridas, algo que em outros vestibulares da Universidade Estadual do Ceará já foi cobrado. A nona questão trata sobre ecologia, uma questão que fala sobre cadeias alimentares. A 10ª questão fala sobre fungos. De novo, o fungo aparece, o reino fungi aparece na prova da UES, algo que há muito vinha sendo cobrado. E, de novo, mais uma vez, a 10ª questão trazendo fungos. 11ª questão fala sobre vitaminas, uma questão simples, uma questão que trata sobre a classificação das vitaminas. A 12ª questão, pessoal, fala sobre adaptações vegetais aos ecossistemas brasileiros e, mais precisamente, sobre a adaptação da vegetação ao ecossistema semiárido nordestino Caatinga. Na 10ª questão, nós temos uma questão na 13ª, melhor dizendo, uma questão bem complexa, porque ela envolve alguns aspectos relacionados ao sistema digestório, a regulação do apetite através da produção de substâncias reguladoras e também de programas de combate à fome, trazendo alguns aspectos relacionados à saúde pública. A 14ª questão, pessoal, fala sobre impactos ambientais provocados por atividades econômicas humanas e especificamente pela ação do garimpo e o impacto provocado pela utilização do mercúrio. A 15ª questão, uma questão que trata sobre microbiologia e precisamente sobre AIDS, sobre HIV, métodos de determinação, técnicas de exames para determinação do diagnóstico com HIV e também a incidência dessa doença na população. Essa é a 15ª questão. A partir de agora, eu tenho certeza que os alunos, depois que fizeram essas 15 primeiras questões, eles começaram a encontrar um nível maior de dificuldade a partir da 16ª questão. É uma questão que traz para a gente os impactos provocados pela radiação do Césio-137 nos tecidos animais, nos tecidos humanos. Uma questão capciosa, delicada, que envolve conceitos de meia-vida, que é ensinado na química, com aquilo que nós temos na biologia. A 17ª questão fala sobre uma doença genética que altera proteínas ciliares. Essa questão, o gabarito foi anunciado como letra A.
mas nós entendemos aqui no Colégio Farias Brito que esse gabarito deve ser alterado para a letra B. Há uma alteração na estrutura proteica da proteína, na verdade, uma alteração na estrutura da proteína que forma o cílio, sem que haja alteração na membrana. Portanto, nós acreditamos que a resposta correta é aquela que trata sobre as mutações associadas à doença, comprometem as proteínas que formam o braço daquela que é especificamente a dineína. Assim, portanto, a 17ª questão, nós acreditamos que a Universidade Estadual do Ceará faça a mudança do seu gabarito. A 18ª questão trata sobre respiração celular, mas traz alguns termos e alguns conceitos bem capciosos sobre esse processo, falando sobre os mecanismos, a fase de compensação energética e também tratando sobre a fase de investimento energético, uma nomenclatura que não é muito comum utilizada nos livros didáticos, mas que o aluno com um pouco de perspicácia ele conseguiria entender do que se tratam essas fases. A 19ª questão traz uma questão de embriologia, uma embriologia que fala sobre aspectos biomoleculares do desenvolvimento embrionário. E, finalmente, a 20ª questão, que trata sobre reprodução, pede a sequência de eventos da fertilização, quando o espermatozoide, portanto, fecunda o óvulo. Essas últimas questões foram aquelas que certamente trouxeram uma necessidade de maior entendimento, maior concentração e talvez tenham trazido algum tipo de dúvida para os alunos. No geral, a prova da UES vem trazendo essa prova de hoje vem trazendo a mesma tendência dos anos anteriores mais recentes. Algumas questões mais capciosas, com um assunto mais aprofundado, com alguns temas e alguns aspectos, com alguns itens, trazendo aspectos bem particulares do conteúdo. Mas, no âmbito geral, é uma prova bem distribuída, com os assuntos costumeiramente cobrados nessa prova, com a ressalva, como eu já dei a vocês, como eu já disse a vocês, apenas daquelas questões que trazem algo mais aprofundado, algo mais capcioso. Espero que todos vocês tenham ido muito bem nessa prova. Amanhã nós temos a nossa segunda parte dessa segunda fase. E eu desejo a todos vocês uma boa prova amanhã. Um grande abraço e boa prova amanhã para vocês.